Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Bom, vamos começar o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 20 de março de 2024, falando sobre os destaques nos principais jornais de circulação nacional e regional também. Começando com os destaques do jornal o Globo, a gente tem o inquérito concluído. A Polícia Federal indicia Bolsonaro por fraude em cartão de vacinação. O ex-presidente Mauro Cid e mais 15 acusados de falsificar documentos públicos. A Procuradoria-Geral da República tem 2 semanas para decidir se oferece denúncia. No STF, nós temos a homologação da delação de acusado de matar Marielle. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, homologou a delação premiada do ex-PM Rony Lessa, preso sob a acusação de ser o executor da morte da vereadora Aniele Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Na economia, pré-Copom, Haddad cobra um banco central que olhe para o crescimento. O Comitê de Política Monetária se reúne hoje para decidir sobre a taxa Selic, sob incerteza quanto à possível desaceleração da queda de juros. Na Câmara, Lira pressiona governo para enviar regras da nova reforma tributária. Sob pressão, Fazenda apressa o envio de projetos de lei referentes ao imposto sobre consumo. Ainda na área da política, após acordo, o novo ensino médio avança na Câmara. O Ministério da Educação e o relator da proposta cedem sobre o mínimo de horas na formação geral básica e proposta pode ser votada ainda hoje. No editorial do Globo, o problema do governo não está na comunicação. Na coluna de Vera Magalhães, má gestão da crise da dengue deixa Nízia vulnerável. Hélio Gaspari fala que governo mostra que não vai bem porque tropeça nos delírios. E Bernardo Melo Franco, em sentença do caso Cláudia, só polícia tem voz. É também destaque no jornal o Globo o ranking do saneamento que escancara disparidades entre regiões. Nos índices das 10 cidades com piores índices está uma cidade aqui do Ceará. Bom, e são esses os destaques do jornal Globo. Quais são os destaques do Estadão, Oceli? Matéria principal hoje, manchete principal hoje do Estado de São Paulo é investigação da Polícia Federal. Cartão de vacina leva a primeiro indiciamento de Bolsonaro. No primeiro indiciamento formal de Jair Bolsonaro, inquérito em tramitação no Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal imputou ao ex-presidente e ao tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, os crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação na investigação que apura suspeita de fraude na carteira de vacinação contra Covid-19. A PF concluiu no relatório que Bolsonaro, abre aspas, agiu com consciência e vontade, fecha aspas, para a adulteração do documento ao determinar que Cid, o Mauro Cid, intermediasse a inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde em seu benefício, de Bolsonaro, e de sua filha Laura. A apuração também correlaciona o fato à investigação que colocou Bolsonaro no centro de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Além do ex-presidente e do ex-ajudante de ordens, outras 15 pessoas foram indiciadas. Uma matéria secundária sobre o assunto, defesa cobra acesso a dados da investigação. Advogados de Jair Bolsonaro dizem que souberam do indiciamento pela imprensa
e que acesso à cópia do inquérito foi negado. O Estadão, novamente, ontem e hoje, trata do apagão na capital paulista. Apagão de mais de 30 horas coloca mais uma vez a Enel na berlinda. Sem energia elétrica desde a manhã de segunda-feira, comerciantes do centro de São Paulo alugaram geradores para tentar reduzir prejuízos. Concessionária de energia sofre cobranças da Enel e do Ministério de Minas e Energia. Outro destaque do jornal O Estado de São Paulo é sobre a delação de Rony Lessa, autor dos tiros que mataram a vereadora Marielle, e essa delação foi homologada. Depoimento que estava no STJ foi transferido e homologado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. A Corte tem prerrogativa de investigar presidentes, deputados federais e embaixadores. Tributos. Reforma entra em nova fase e Lira, o Arthur Lira, cobra definição de Haddad. Presidente da Câmara pede medidas de regulamentação. Entre os pontos polêmicos está o imposto do pecado. Novo atrito. Petrobras e governo divergem sobre combustível do futuro. Ministério de Minas e Energia apoia a adição de biometano ao gás natural, criticada por estatal e setor privado. Na coluna Notas e Informações, trata do contingenciamento sem malabarismos. Cumprimento da meta fiscal exigirá mais que interpretações criativas da lei. Trata também da fritura da ministra da Saúde. Coluna de Vera Rosa trata a nova batalha entre o STF e os militares. Fábio Alves escreve Porque a pressa do Copom. E Roberto da Mata, Mercado e Personalismo. Na área da cultura, o jornal destaca a morte do livreiro que marcou época e viveu o auge e o declínio da Livraria Cultura. Entusiasta da leitura e de leitores, Pedro Rez reinventou esse mercado. Nos últimos anos, enfrentou crise e dívidas. Amanda. Bom, e agora com os destaques da Folha de São Paulo desta quarta-feira, a gente tem o primeiro destaque: as Forças Armadas. O governo Lula planejou um pedido de desculpas nos 60 anos do golpe antes do veto do presidente. Documentos obtidos aí pela Folha de São Paulo mostram que a pasta dos direitos humanos havia elaborado um slogan: sem memória não há futuro. Na coluna da Mônica Bergamo, Lula quer acelerar PEC contra militares na política e negocia remuneração. Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que favoreceu o golpe, completa 60 anos. Em casos de justiça, falando sobre abuso sexual, a Justiça concede liberdade a Daniel Alves sob fiança de 5,5 milhões. Na área do clima, depois de alta de calor durante o verão em boa parte do Brasil, o outono no país pode ser mais quente do que a média. O Rio de Janeiro e o litoral de São Paulo devem ter grandes volumes de chuvas a partir de amanhã, quinta-feira. Na área do saneamento, a cidade de Maringá apresenta o melhor saneamento do Brasil. Capitais do Norte, as piores.
Numa análise feita pela Folha, o governo Lula inaugura anúncio oficial de delação em busca de marca na segurança pública. Viúva e irmã de Marielle Franco discordam de fala de Lewandowski, ministro da Justiça. Em Planeta em Transe, Ibama multou Petrobras em 625,5 mil por violar licença em perfuração na foz do Amazonas. Poço ligado à multa aplicado em 2017 e em aberto é o próximo que que quer se explorar. Na guerra da Ucrânia, redes de satélites espiões que Elon Musk está construindo são alvos de militares, diz a Rússia. O bilionário, criticado por seu papel na Ucrânia, tem contrato militar secreto com os Estados Unidos. No governo Lula, mercado confia muito mais em Campos Neto, o presidente do BC, do que em Lula, aponta uma pesquisa da Genial Quest. O levantamento mostra que 96% veio o presidente como pouco ou nada confiável. E por último, na área da música, a gente fala de Lollapalooza, enfrenta série de cancelamentos de atrações e sensação de déjà vu ao público. E agora, Oceli, quais são os destaques do Jornal O Povo? O Jornal O Povo de hoje, assim como nós lemos o Estado de São Paulo, destaca em sua manchete principal o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Diz assim: manipulação de informações. Polícia Federal indicia Bolsonaro por fraudar cartão de vacina. É também destaque da página principal o Dia de São José no Ceará. Setor rural é contemplado com 1,43 bilhão de reais e 15 projetos. E traz também a comemoração religiosa do Dia de São José, com uma bonita foto da Catedral da Sé, em Fortaleza, né? Feriado de São José, abril chuvoso, e viu a primeira celebração do padroeiro do Ceará por Dom Gregório Paixão, que é o novo arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza. Na área de esporte, o Jornal O Povo destaca: em prévia da final do campeonato estadual, Fortaleza e Ceará duelam pelo Nordestão. No caderno Vida e Arte, livros com dedicatória tornam-se objeto de garimpo nos sebos de Fortaleza. A reportagem especial trata do trabalho híbrido e home office, a resistência das empresas aos modelos de trabalho. Essas são as manchetes da página principal do Jornal O Povo. Amanda. Bom, e agora indo para Brasília com o Correio Brasiliense, os destaques deste jornal, a gente começa falando sobre os casos de dengue, os novos testes para a doença, equipamentos portáteis que fazem contagem de plaquetas e hemogramas chegam a partir de hoje às UBSs e tendas, afirmou a secretária de Saúde de Brasília. E também temos a imunização para grupo prioritário. Uma reportagem fala que Antônio e Dirce foram tomar a dose do imunizante contra a influenza no primeiro dia de campanha. Assim como em outros jornais, a questão da PF, que liga Bolsonaro à fraude em vacina e vê relação com golpe, também é destaque aqui no Correio Brasiliense, mas também temos um destaque do dia, que é dia para celebrar o amor e a cidadania. Essa foto mostra que pessoas com síndrome de Down e familiares passearam ontem por pontos turísticos da capital federal. Para Brasília ser mais feliz, concurso de arte visual na capital da felicidade conhece hoje o seu vencedor. E também é destaque na área de política, após cobranças, Lula blinda Nízia. Sobre fortes críticas pela atuação do Ministério da Saúde na gestão da dengue e da crise em hospitais no Rio, a ministra se encontrou com o presidente. O chefe do Planalto fez cobranças a Nízia Trindade, mas deu demonstrações de que ela será mantida no cargo. Também é outro destaque o caso Marielle, o caso mais perto do desfecho,
E o Correio Brasiliense também destaca a habitação, moradias para 140 mil pessoas no Distrito Federal. Agora vamos adentrar as páginas do jornal O Globo. Começando com o editorial, o problema do governo Lula não está na comunicação. Lula deveria cuidar da epidemia de dengue, da crise da segurança pública e da paralisia na educação. Outro editorial do Globo fala que Milei chega aos 100 dias de governo com apoio popular e desafios no Congresso. Negociação no parlamento é crucial para que o exército da terapia de choque seja capaz de reerguer a Argentina. Nos artigos da Vera Magalhães e Nízia, mas Nízia fica, mas até quando? Helios Gaspari fala que Lula olhou para a quitanda. Bernardo Melo Franco comenta sobre crime sem castigo. É destaque também na área de política do Globo, comprovante forjado, PF indicia Bolsonaro e vê ordem dele a CID para falsificar caderno de vacina. Na política de São Paulo, em Israel, Tarcísio de Freitas e Caiado capitalizam fala de Lula. Os governadores de São Paulo e de Goiás se encontraram com o presidente e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel. Declarações sobre o Holocausto e conflito em Gaza renderam críticas ao petistas e pedido de desculpas. Também falando aqui ainda sobre as questões da dengue, demitido por Nízia do Ministério da Saúde, apontou irregularidades em hospitais. Nota técnica embasou intervenção da saúde ao relatar sobrepreços e outras suspeitas em compras da rede federal. A nova diretora é ex-deputada e já foi presa por boca de urna. Filiada do PT, Cida Diogo foi nomeada por Nízia para comandar a gestão dos hospitais federais do Rio em meio à pressão do partido. Na cidade de São Paulo, a gente conversa aqui que o PSDB impõe condições para apoiar Nunes em São Paulo. O presidente municipal disse que o partido não caminhará junto com o prefeito se Bolsonaro, a quem ele chamou de golpista, indicar o vice. Os tucanos querem compor a chapa da reeleição. Declarações de Aníbal criaram crise com o partido Cidadania. Outro destaque na área de política do Globo, isolado, Bivar também perde poder em reduto. Executiva do União Brasil cria comissões em Pernambuco para minar candidatos apoiados pelo deputado que pode ser expulso hoje. E um destaque também no jornal o Globo é uma matéria falando sobre o saneamento, que é um gargalo de norte a sul do Brasil. O saneamento caminha a passos lentos no Brasil e a saída é investimento ao longo prazo. Entre as 100 cidades brasileiras mais populosas da região, o progresso para universalizar o saneamento básico caminha a passos lentos e de forma desigual, segundo mostra um estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil, realizado em parceria com a AGO Associados. Mas boas iniciativas indicam saídas eficientes para um país que ainda 90 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto adequada. Em comum às cidades que chegaram à meta de universalização está a aposta no investimento ao longo prazo. O Globo mostra um ranking de municípios com os melhores municípios, falando sobre indicador de atendimento total de água, indicador de atendimento total de esgoto e investimento médio per capita. Os 10 melhores municípios são Maringá, São José do Rio Preto, Campinas, Limeira, Uberlândia, Niterói, São Paulo, Santos, Cascavel e Ponta Grossa. Nos piores municípios, também relacionados aos mesmos indicadores, temos em 91º lugar o município cearense Juazeiro do Norte, depois Várzea Grande, Belém, São Gonçalo, Duque de Caxias, Belfor Roxo, Rio Branco, Santarém, Macapá e, em 70º lugar, Porto Velho. Ainda é destaque no Globo a reforma tributária. O presidente da Câmara pressiona e a Fazenda acelera projetos para a regulamentação. Sob pressão
a pressão sobre o Ministério da Fazenda para o envio de projetos de lei que vão regulamentar a reforma tributária dos impostos sobre o consumo tem escalado nos últimos dias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ao ministro Fernando Haddad que garante a aprovação das propostas até o fim do ano. Na noite de ontem, Lira disse que ficou marcada uma reunião para hoje com o ministro para fixar um calendário. E por último, ainda na área da economia e voltada para a política, o governo quer bloquear cerca de 5 bilhões do orçamento. A medida é necessária diante do aumento dos gastos da Previdência. O valor deve ser anunciado amanhã. E por último, a gente fala aqui de uma matéria que foi destaque na capa. Haddad: Banco Central precisa olhar as necessidades do país. O mercado espera uma queda de 0,5 ponto percentual na Selic de hoje, mas há dúvida se o Copom vai manter a projeção de novos cortes na mesma magnitude nos próximos meses devido ao avanço da inflação e das estimativas do PIB. Bom, são essas as páginas internas do Jornal Globo. Como estão as notícias dentro do Jornal Estado de São Paulo, Celi? Bom, a coluna do Estadão, que é escrita pela Rosiane Kennedy, destaca: governos de Lula e de Tarcísio de Freitas preparam disputa de entregas ao agronegócio em São Paulo. E também aborda uma reunião entre o ministro da Educação e o deputado Mendonça Filho, dizendo o seguinte: soco na mesa e gritos marcam reunião de ministro da Educação e relator do novo ensino médio. Uma reunião na noite de segunda-feira, 18, para tentar um acordo para a votação da proposta do governo de reforma do novo ensino médio, terminou em confusão na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. O ministro da Educação, Camilo Santana, e o relator da matéria, Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, discutiram. O clima esquentou e a conversa terminou com socos na mesa. De acordo com relatos obtidos pela coluna do Estadão, os dois quase chegaram às vias de fato. Nos bastidores, segundo a colunista, as informações foram de que o clima ficou ainda mais tenso porque, diferentemente do final do ano, quando o governo Lula recuou da votação porque temia derrota em plenário, agora o Planalto conta com o apoio do presidente da Câmara para votar a matéria, ainda esta semana, com a aposta de que vencerá a batalha na pauta. O tema foi levado para a reunião do Colégio de Líderes ontem, quando deve ser decidido o dia da votação. Nas páginas de editoriais do jornal O Estado de São Paulo, o primeiro assunto é o contingenciamento sem malabarismos. Tese do governo para limitar bloqueio de despesas é rejeitada pela área técnica do Tribunal de Contas da União e mostra que o efetivo cumprimento da meta fiscal exigirá mais que interpretações criativas da lei. O segundo editorial fala da fritura da ministra da Saúde. Pressão pela demissão de Nízia Trindade diz muito mais sobre as suspeitíssimas intenções de seus detratores do que sobre sua competência científica e administrativa para estar onde está. Primeiro artigo do jornal, escrito pelos advogados Buás Neto, Angélica Mesquita e Gabriel Machado. Jogo limpo, é preciso profissionalizar o esporte. Também outro artigo escrito por outro advogado, Thomas Low, carreira jurídica e os impactos da tecnologia.
Na política, como foi a manchete principal do jornal, Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal por ordenar fraude em cartão de vacina. O Supremo Tribunal Federal homologa a delação de Rony Lessa, acusado de executar a vereadora Marielle. Governo fecha acordo para votar PEC das igrejas no Congresso. A Vera Rosa escreve sobre a nova batalha entre o STF e os militares. Há divergência, segundo ela, sobre a prisão de oficiais que souberam do plano de golpe e nada fizeram. Este ano de eleição, PT fica com a maior fatia de emendas de comissão. Críticas de Lula à gestão na saúde aumentam apetite do grupo do Centrão. Na visita de Tarcísio, dos governadores de São Paulo, Tarcísio e Ronaldo Caiado a Israel, estocadas em Lula. Hong Kong cede à pressão da China e aprova lei para coibir dissidência. Opinião negativa supera a positiva, mas Milei mantém apoio dos mais pobres, diz pesquisas. Milei agora completou 100 dias de governo. A economia sozinha não estabilizará a Argentina. Internacional, ataque a hospital matou 50 membros do Hamas, diz Israel. Sobre a capital paulista, apagão de mais de 30 horas faz Ministério indagar sobre a capacidade da Enel, que é a mesma empresa distribuidora de energia elétrica aqui no estado do Ceará. Outra Farma atrasa as entregas de compras e culpa novo equipamento. Marinha quer usar mais apoio aéreo no Porto de Santos. Santuário de São Judas Tadeu quer fazer Bolivar em área vizinha. Santos, na área de esportes, Santos quer jogar na Arena do Corinthians para reforçar Caixa. E na área econômica, reforma chega à nova fase decisiva e Arthur Lira cobra propostas de Haddad. Amanda. Bom, e voltando para Brasília, a gente tem os destaques do Correio Brasiliense na área da política. Também é destaque nesse jornal, a questão da PF que indicia Bolsonaro e aponta ligação com o golpe, e a Polícia Federal acusa o ex-presidente de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema sobre cartão de imunização contra a Covid e vê uma relação com a trama golpista que teria sido conduzida pelo ex-chefe do Executivo. O Correio Brasiliense apresenta um esquema que demonstra o passo a passo da fraude no cartão de vacinação, no sistema de saúde, segundo a Polícia Federal, aponta todos os nomes dos indiciados, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu ex-ajudante de ordem Mauro Cid e até mesmo a mulher de Mauro Cid também está sendo indiciada neste caso. Ainda na área da política, a Procuradoria-Geral da República avalia se desarquiva o parecer sobre a CPI da Covid. Os senadores que integraram uma comissão especial pedem a Paulo Gonet, para analisar o relatório elaborado pelo colegiado que implica Bolsonaro e foi refutado por Augusto Aras. Um grupo de senadores que participaram de uma comissão parlamentar de inquérito que investigou as ações do governo relacionadas à pandemia de Covid-19 esteve ontem com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para pedir o desarquivamento das ações propostas pelo colegiado. Quando a CPI encerrou os trabalhos em outubro de 2021, o relatório do senador Renan Calheiros foi encaminhado ao então Procurador-Geral da União, Augusto Aras, que arquivou todas as denúncias apresentadas pela comissão. E ainda no caso Bolsonaro, indiciado pela PF,
STF, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse ontem que os elementos colhidos pela Polícia Federal na investigação que apurou sobre uma suposta articulação golpista no entorno do então presidente Jair Bolsonaro. Ele falou que as provas são muito convincentes. Para o magistrado, as provas indicam que, em sua fala, de algo muito ruim estava acontecendo em marcha. Gilmar e os outros 10 ministros do STF são responsáveis por julgar Jair Bolsonaro se a Procuradoria-Geral da República formalizar a denúncia contra o ex-presidente. Ainda na área da política e na área da saúde, o governo Lula banca Anísia na área da saúde. Existe uma pressão para que a ministra volte a crescer no devido avanço da dengue, no combate à dengue e de desperdícios e supostas fraudes em hospitais federais do Rio. Também existe uma matéria aqui no jornal Correio Brasilienses: indígenas terão, enfim, a reparação. E também um esquema aqui falando sobre as digitais de Bolsonaro e na área da corrupção, 80 milhões rumo ao Brasil. A Suprema Corte da Suíça determina que o ex-prefeito Paulo Maluf, a repartição do dinheiro desviado de obra em São Paulo. Bom, são esses os destaques dos principais jornais. Agora vamos com Edson Silva. Muito bem. As lideranças do PDT de Fortaleza hoje reúnem aliados dos diversos partidos coligados para organizarem as chapas de candidatos à Câmara Municipal de Fortaleza. O PDT conta com 8 partidos aliados e, assim sendo, 9 partidos, o grupo poderá apresentar até 396 candidatos à Câmara Municipal de Fortaleza, mas provavelmente não apresentará chapa completa de 44 candidatos para cada agremiação, principalmente pela dificuldade de reunir o número mínimo de mulheres para cada chapa, 13 mulheres para cada partido, porque cada partido pode apresentar 44 candidatos. O número da composição atual do Legislativo mais 1. Aliás, o preenchimento dessas 30% de vagas para mulheres é a dificuldade que toda a agremiação tem. Não está fácil, não foi fácil nas últimas eleições, não está fácil nesta, sobretudo porque a Justiça Eleitoral foi realmente vigilante no cumprimento da legislação eleitoral que manda garantir 30% de candidaturas para o sexo feminino ou masculino. Assim, se você tiver um maior número de candidatas mulheres, terá que ter 30% de homens, ou vice-versa. Tem chamado a atenção, ultimamente, esses contratos que o governo do Estado tem feito para a contratação de terceirizados, serviços, não é? Onde muita gente faz parte, fica fazendo parte da folha do Estado através de uma empresa ou de uma cooperativa. Muito bem. O último contrato que me chamou a atenção, por exemplo, é o da Casa Civil. A Casa Civil contratou a empresa Servinac Facilities Serviço e Logística Limitada. A contratação da empresa, segundo o resumo do contrato, que é publicado no Diário Oficial, diz que a contratação da empresa é para atender às necessidades das áreas de asseio e conservação.
motorista e informática da Casa Civil. Veja bem, mistura asseio e conservação com informática, numa contratação só. Veja bem, esse contrato da Casa Civil com a Servinac está orçado em R$13.046.069,55, mais de R$1 milhão por mês. Esse contrato tem duração de 1 ano e o valor total dele é de 13 milhões. E a Secretaria da Casa Civil está contratando pessoal para cuidar do asseio e conservação, contratação de motorista e de pessoas para o setor de informática. É uma boa mistura. Quanto vai ganhar cada uma dessas pessoas, não se sabe. Fica a critério da própria secretaria, que diz quem deve ganhar quanto e para fazer o quê. Nós falamos de um contrato da Casa Civil. Agora tem aqui uns contratos da CAGES sem licitação de 7 milhões de reais com 2 empresas, a Servis Segurança e a Servinac Segurança. Esses contratos fazem parte daquela política de empreguismo, porque você não sabe quantas pessoas são realmente contratadas. Aliás, o Tribunal de Contas do Estado devia estar mais atento para essas contratações feitas pelos órgãos da administração estadual, até para que a sociedade tenha conhecimento de quantas pessoas prestam serviços ao Estado sem realmente serem servidores do Estado. Em épocas eleitorais como agora, muitos desses contratos servem para albergar cabos eleitorais, tem cabos eleitorais aí ganhando por mês 10 mil reais, tem lideranças de bairros que apoiam determinados candidatos a vereador da área do governo, porque é evidente que uma empresa do governo não vai contratar indicados por candidatos de partidos adversários do governo. Pois bem, esses contratos albergam esses afiliados de candidatos. Por isso, a necessidade de uma fiscalização mais intensa, mais percussiente em todos esses contratos. Nos contratos da CAGES, sempre há dúvidas em valores e quantidade de contratados. Para esses 2 contratos aqui sem licitação, a companhia alega que considera que a segurança da CAGES é fator primordial para proporcionar sensação de bem-estar aos colaboradores da companhia em seus respectivos locais de trabalho na capital e interior. E aí vem uns considerandos para justificar a não licitação. Algumas medidas que foram adotadas pela Secretaria de Planejamento, pelo Tribunal de Contas, por aí vai, nos considerandos. Porque esses contratos já existem de há alguns anos. Eles vêm sempre renovados. Ano a ano, o contrato é renovado até um prazo, por
de 5 anos, onde se vence essa contratação e se faz uma outra, deve-se fazer uma outra licitação. Geralmente, a empresa não faz a licitação e alega que precisa de ter continuidade. O trabalho é urgente, é necessário, é imprescindível, e aí faz uma prorrogação com uma dispensa de licitação. Ora, se a empresa sabe que um contrato que começou em 2000, em 2025 ele estará vencido, não pode mais ser aditivado, porque ela já não prepara a nova licitação no começo de 2024, no começo de 2025, um ano antes do fim do contrato. Não, porque não interessa a ela fazer a licitação. Interessa a ela fazer aditivos e, num determinado momento, alegar a impossibilidade de fazer a licitação e contratar sem licitação. É uma afronta aos órgãos de controle, sobretudo ao Tribunal de Contas, porque não se pode esperar controle da Assembleia Legislativa, que ela não tem tempo para isso. Os deputados não têm tempo nem para participar das sessões plenárias, 3 dias por semana, 12 dias no mês. Muitos deputados faltam às sessões. Ora, se eles vão ter preocupação com fiscalização, para que fiscalizar? Se ele pode mandar um bilhetezinho e empregar um dos seus afiliados lá na CAGES, num desses contratos que ela faz, com dispensa de licitação. Aliás, essa Servinac Segurança tem um bom número de pessoas empregados prestando serviços ao Estado. É preciso se rever essa situação, já que a própria Controladoria do Estado não cuida bem disso, a Assembleia muito menos. Nós só temos que apelar para o Tribunal de Contas do Estado, que, na verdade, tem muito trabalho a fazer, porque, além de todos esses órgãos da administração estadual, onde se gasta muito dinheiro do orçamento público, o Tribunal de Contas tem que cuidar de 183 prefeituras, algumas de administrações realmente cabeludas, sobretudo as grandes administrações, como Caucaia, Juazeiro do Norte e várias outras. Nós não podemos citar todas, porque não são todas que são realmente que têm uma administração cabeluda. Não se ouve falar muita coisa de Maracanaú, não se ouve falar muita coisa de Sobral, mas se ouve falar coisas demais de Caucaia, de Juazeiro do Norte, e, por sinal, o prefeito teve que receber lá um pessoal, para ele, indesejável, que é o pessoal que fez uma busca e apreensão por conta de gastos com a limpeza pública. Limpeza pública e gasolina, limpeza pública, gasolina e depois remédios, eita, conta boa para prefeituras e também para o Estado, Na Secretaria de Saúde, esses contratos milionários da Secretaria de Saúde têm muitos parecidos com os da CAGES. A Comissão de Meio Ambiente do está fazendo uma reunião agora estava programada uma reunião para começar agora no final da manhã, com 10 itens na pauta, incluindo um projeto de lei, incluindo um projeto de lei que proíbe a venda de veículos novos movidos a combustíveis fósseis,
como gasolina ou diesel a partir de 2030. A partir de 2030, o projeto que a Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal examina proíbe a venda de carros novos. Quem tem o seu carrozinho usado ainda não tem problema, mas carros novos, pelo projeto de lei que está sendo examinado na Comissão do Meio Ambiente do Senado, a partir de 2030, não se pode mais vender carro no Brasil que use gasolina, que use combustíveis fósseis, gasolina ou óleo diesel. E mais, o mesmo projeto acrescenta que, a partir de 2040, ficará proibida a circulação de automóveis desse tipo. Os nossos carros, a partir de 2040, não poderão mais rodar se esse projeto for aprovado e se eles utilizarem gasolina ou óleo diesel. O presidente Lula ontem voltou a falar em distribuição de renda. Vamos ouvi-lo. Vale a pena a gente lembrar de uma coisa que eu faço questão de dizer sempre. Presta atenção. Muito dinheiro na mão de poucos significa empobrecimento de uma nação. Significa gente com fome, significa desemprego, significa desnutrição, significa prostituição, significa violência. Pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário, significa distribuição de riqueza, significa a gente construir uma sociedade de iguais, uma sociedade onde todos trabalham, todos comem, todos têm acesso a lazer, à cultura e todos podem construir a sua família da forma mais harmônica possível, porque é isso que nós sonhamos, viver bem, em harmonia, na nossa família e com nossos vizinhos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, quer reduzir o número de habilitados a propor ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Hoje são habilitados para tal o presidente da República, os presidentes do Senado, da Câmara ou de Assembleia Legislativa, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Procurador-Geral da República, partido político e entidade sindical de âmbito nacional. Vamos ouvir o que diz o presidente da Câmara dos Deputados. O que nós temos que ter no Brasil, e aí vai de encontro a alguns interesses, mas eu sempre penso na média geral, é nós mudarmos um pouco a lei das permissões ou das pessoas que têm, pessoas jurídicas ou de direito público que têm a condição de apresentar a ADI. O que às vezes também é incompreensível, temas que tiveram uma discussão longa no Congresso Nacional, tiveram uma discussão extensa, e isso não tem nada a ver com o Judiciário, ministro. É o próprio Parlamento que, em minorias, às vezes, diminutas mesmo, partidos com 1, 2 parlamentares, poderem entrar com a ADI porque se sentiram ideologicamente inconformados com o resultado daquele texto constitucional. E o Supremo tem tido a sensibilidade e a compreensão de apreciar esses temas, inclusive notando isso, quando a Câmara se pronuncia sobre a ADI, quando o Senado se pronuncia sobre a ADI, é justamente para que a gente reforce ao Supremo Tribunal Federal o entendimento majoritário do posicionamento majoritário do Congresso Nacional, contanto que não tem ali nenhuma inconstitucionalidade, porque aí, contra inconstitucionalidades, a gente tem que admitir que o poder que tem que rever essas situações é o Supremo Tribunal Federal. Mas
A disputa ideológica, a disputa da minoria contra a maioria, ela interfere diretamente na autonomia do Poder Legislativo em elaborar as leis. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Esse caso do RenovaBio mesmo foi um assunto desgastado, debatido sob a relatoria do hoje competente membro da única presidente, na época, deputado Evandro Gussi, que queimou sola de sapato para fazer um debate sobre o RenovaBio. Tem correções a ser feitas? Eu penso que tem. Tem diálogos e negociações a ser feitas? Sempre tem. Toda lei ela deve ter a oportunidade de ser aperfeiçoada com o passar do tempo. Mas uma contestação, às vezes, comercial ou minoritária de um determinado setor, às vezes ocupando o Supremo Tribunal Federal com uma disputa séria que é de uma ADI, acho que a gente tem que rever mais legislativamente medidas que possam corrigir essas imperfeições que a Constituição pode ter dado ao direito de maioria no Brasil. O senhor diz discutir isso dentro do Congresso. Não discutir quem tem hoje, na minha visão, e tem gente que discorda, mas eu sempre coloco as minhas visões muito claramente, qualquer partido com representação no Congresso Nacional, sem falar numa dezena de instituições, pode entrar com a ADI. Confederações sindicais, enfim, várias, né? Então, eu penso que a gente tem que subir um pouco a régua das pessoas jurídicas que possam propor uma contestação à lei aprovada no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto por senadores e deputados eleitos pela população para representá-los durante um tempo. Então, ali nada mais é do que a representação popular brasileira, representada, discutindo, debatendo. Então, quando um assunto como o RenovaBio foi amplamente discutido, ele é contestado de uma maneira que ainda não está bastante clara, é lícito, é legal, mas a gente vai ter que dar um tratamento. E eu penso que, para ajudar o Supremo nesse sentido, de dar uma elevada, ou seja, não é um partido que tenha um parlamentar que vai o tempo todo estar demandando contra decisões da maioria, mas a gente estabelecer que um partido ou partidos que possam se juntar num patamar de 20% da representação da Câmara ou 20% da representação do Senado para propor uma ADI, porque aí vai estar clara que existe um número considerável de parlamentares que discordam da tramitação, de uma inconstitucionalidade, da forma, do mérito que foi aprovado no Congresso Nacional. Então, para ajudar o ministro, eu penso que o Congresso tem que se mover nesse sentido. Bom, eu não acho que seja uma medida democrática essa sugerida pelo presidente da Câmara dos Deputados. O número de pessoas, de entes habilitados a propor uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, já é realmente bem reduzida. O Constituinte de 1988 estudou bem essa possibilidade. Essa proposta do deputado Arthur Lira de ajudar o ministro, ajudar o Supremo, não tem que se pensar em ajudar o ministro ou ajudar o Supremo. Temos que ajudar a sociedade. Quanto mais gente da sociedade puder reclamar a constitucionalidade de uma lei, melhor. Por que não estabelecer, em vez de procurar ajudar o Supremo, não estabelecer uma regra, facilitar que o povo se manifeste diretamente sobre essa lei ou aquela outra, uma iniciativa do Congresso ou do próprio Poder Judiciário, do Poder Executivo? Por que não façamos comum a realização de plebiscito para que o povo diga, não, essa lei é boa, essa lei não é boa? Por que então se reduzir o número de entes que possam ir ao Supremo para pedir a manifestação do Supremo sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei? Não, acho que é antidemocrático. Quanto mais abrirmos o leque de pessoas que possam questionar os poderes legislativo, executivo e judiciário, melhor. Eles que se preparem, eles poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, que se preparem para dar as respostas. Ou então, vamos familiarizar, tornar normal o plebiscito. O plebiscito
um elemento que está na Constituição desde 1988, que nós não sabemos usar. Durante todo esse tempo, quantas vezes nós tivemos plebiscito no Brasil? Quantas? Não se conta nos dedos. Agora, essa emenda constitucional 211 de 2021, que diz que no dia 6 de outubro, no dia que os brasileiros forem votar para eleger vereadores e prefeito, eles poderão decidir sobre uma questão levantada pelas câmaras municipais. Qualquer Câmara Municipal, eu dei o exemplo aqui, a Câmara Municipal de Fortaleza pode decidir que o Tribunal Regional Eleitoral faça o plebiscito no dia 6 de outubro, perguntando se o fortalezense quer que se construa uma usina de dessalinização lá na Praia do Futuro. O fortalezense vai dizer sim, não. Pronto, isso é um plebiscito. E aí morre esse assunto. Isso pode se fazer com qualquer coisa, com uma lei. O fortalezense pode dizer, não, essa lei aqui do imposto predial, ela é dracônica, ela não é justa, nós não queremos mais esta lei. Então, a Câmara Municipal faz uma outra lei que atenda os interesses da sociedade e do próprio Poder Executivo. E, novamente, nós vamos para um plebiscito. E não reduzir a possibilidade do cidadão, do ente social, reclamar uma manifestação do Supremo sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei. É um retrocesso na democracia. Os 40 anos do movimento das diretas já serão lembrados em sessão especial do Senado, em cumprimento a requerimento aprovado no plenário do Senado ontem, terça-feira, 19. A data da homenagem será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Esse movimento das diretas já realmente mobilizou o Brasil, com a iniciativa do deputado Dantes de Oliveira. Não passou naquela época, mas pouco tempo depois, em 1985, o senador cearense Mauro Benevides, na época, conseguiu aprovar uma emenda à Constituição, instituindo a eleição de prefeitos das capitais brasileiras. Naquela época, não tínhamos eleição para prefeito, porque o golpe militar de 64 acabou com a eleição de prefeitos das capitais, que os prefeitos eram indicados pelos governadores biônicos, governadores que eram indicados pelo mesmo regime militar que se apossou do governo federal no dia 31 de março de 1964, embora alguns digam que o movimento é de 1º de abril, não é para dizer que não foi um movimento verdadeiro, e verdadeiro realmente não foi. Então, com essa emenda à Constituição, de iniciativa do senador Mauro Benevides, nós tivemos em Fortaleza a primeira mulher eleita prefeita da capital cearense, Maria Luísa Fontinelli. Ela foi eleita e administrou a prefeitura de Fortaleza durante 3 anos, de março de 1986 a março de 1989. Naquela época, as posses de prefeitos e governadores
eram acontecidas em março, depois da Constituição de 1988, é que essas posses passaram a acontecer no primeiro dia do ano, 1º de janeiro. Agora tem uma emenda constitucional em tramitação no Congresso para alterar novamente essa data da posse para o dia 5 e 6 de janeiro, diferenciando a posse do presidente da República, com o que permitiria que muitos chefes de estados de outros países viessem ao Brasil para posse, o que tem sido dificultada quando a posse acontece no dia 1º do ano, assim como governadores e prefeitos ficam praticamente impossibilitados de prestigiarem a posse do presidente da República, governadores, porque os governadores tomam posse no mesmo dia que o presidente da República também assume. Agradecendo a honrosa audiência das senhoras e senhores, telespectadores da TV da Transparência, nós estamos encerrando o nosso programa, primeiro bloco de notícias da manhã. Continue conosco, porque voltaremos dentro de instantes com novas informações.